de abril de 2021, Romildo Campelo, nosso comentarista aqui no nosso Radar Noticioso, ele que é o nosso super colaborador da Rádio Metropolitana. Bom dia, Romildo. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana. Começando a semana, vamos falar também hoje aqui no nosso Radar Noticioso sobre o início dessa fase de transição que começou ontem em todo o estado de São Paulo. Não é diferente aqui na região do Alto Tietê. Tem muito assunto para comentarmos hoje aqui na nossa Metropolitana. E o Romildo Campelo, que também já foi secretário do Verde e Meio Ambiente, né? Não só de Mogi, mas também o secretário adjunto da Prefeitura de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa fase do movimento, né? Do programa Verde Azul, que é um programa muito importante, né, e uma referência de sustentabilidade para todo o estado de São Paulo. E após uma revisão de notas, 6 cidades do Alto Tietê avançaram no ranking que avalia as políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Romildo, vamos falar um pouquinho da importância desse programa Verde Azul? O que é esse trabalho? Esse é uma política pública do governo do estado de São Paulo que já tem aí, acho que uns 10 anos quase, né? Que criou 10 diferentes diretivas, que ele chama, mas são 10 áreas de atuação, onde é monitorado, é dado nota para cada uma dessas áreas. Por exemplo, a questão do tratamento do lixo é uma área, a questão da água. Outra diretiva é, por exemplo, a participação social, se tem conselho municipal de meio ambiente ou não, tal. Então, esses 10 eixos diferentes, cada um tem uma subdivisão e vai recebendo notas, né? E quando o município, para receber o título de município verde azul, ele precisa ter no mínimo nota 8, né? Quer dizer, de 0 a 100 precisa ter 80 pontos, né? E como um programa bastante complexo e exige uma integração que não é só da Secretaria do Meio Ambiente. Na verdade, o programa é Município Verde Azul, porque a gestão inteira está envolvida. Não é só a Secretaria do Verde. Claro que ela é a organizadora, ela que tem que puxar fila aí para poder a gestão inteira estar alinhada e buscar essa informação, mas do município, do governo e a sua preocupação com a questão ambiental. E o que você colocou foi alguns municípios, como são muitos parâmetros diferentes, é muito complexo, é natural que os municípios entrem com algum recurso porque entenda que a nota não reflete a realidade. E 6 municípios da região entraram com recurso, conseguiram melhorar a sua pontuação, mas apenas Guararema e Mogi das Cruzes conseguiram a certificação de município verde azul. Claro que nós estamos falando das gestões passadas, né? As gestões atuais serão avaliadas no final do ano. Então, Mogi vem sendo certificada já há alguns anos, ganhou, se eu não me engano, acho que 3 vezes o prêmio de melhor cidade. Eu, quando fui secretário, não consegui. Foi logo no começo, né? Na minha época, não conseguimos o município verde azul. Nós subimos de nota, mas conseguiu na gestão do Marcos Melo, com o secretário Daniel Teixeira de Lima e a Patrícia César. Os dois trabalharam muito nisso e conseguiram que Mogi chegasse a pontuação para ser município verde azul. E é uma pontuação importante, porque dá um parâmetro, né? Te dá uma forma de avaliar. Primeiro você tem um mapa do que precisa ser feito, né? Você tem tudo que precisa estar sendo feito na cidade para cuidar da questão ambiental, que no fundo tem que ser traduzida como a saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, né? Então te dá um parâmetro geral e você pode comparar, né? E no caso de cidades maiores, como é o caso de Mogi, não é fácil, é muito difícil você conseguir o certificado, que você tem problemas que fogem da mão do governante, principalmente questão de áreas contaminadas, principalmente postos de gasolina. É um item que baixa muito a pontuação e que foge do controle da administração. Mas Mogi e Guararema conseguiram, né, e tem aí um excelente resultado nos últimos anos. Esse programa foi lançado em 2007 pelo governo do estado de São Paulo, tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com descentralização e valorização da agenda ambiental dos municípios. E esses itens que o Romildo falou são vários, ó.
município sustentável, estrutura e educação ambiental, conselho ambiental, biodiversidade, gestão das águas, que é um ponto importantíssimo, a qualidade do ar, o uso do solo, que é o que você falou agora, exato, de área contaminada. de área contaminada, arborização urbana, esgoto tratado e resíduos sólidos. Esse é um ranking que aí é cotado, resulta dessa avaliação técnica que o Romildo explicou. E vamos só dar um destaque, né, para os municípios que conseguiram essa pontuação. A gente viu aqui, o novo ranking tem Arujá, Guararema, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Mogi e Guararema são certificadas com o selo verde e azul. Exatamente. São as duas cidades. Mas nós temos essas outras aí, além de Mogi e Guararema, que tem o selo verde e azul, nós temos também Arujá, Itaquá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, que estão conseguindo subir nesse ranking. Exatamente. E não é fácil, Marilê. Alguns casos você tem aí a questão da gestão da água, não está nem na governança da prefeitura, é Sabesp, né? Então, no caso de Mogi no não, caso mas de Mogi, as outras sim, né? No caso das outras sim, no caso de Mogi não, porque você tem o SEMAI. Mas é bastante complexo resolver isso tudo, equacionar e colocar para funcionar, mas eu volto a falar, é importante como você ter esse parâmetro, que quando a gente consegue medir, a gente consegue melhorar a gestão, né? Tudo que você mede, você consegue ter parâmetro para medir, para avaliar, você consegue administrar. Senão fica no subjetivo, né? Eu gosto, não gosto, mas o grande mérito aí, e foi no governo do governador Hélio Serra, o secretário Chico Graziano, quando criaram o município Verde e Azul, o grande mérito é exatamente trazer para um olhar muito objetivo, muito claro, para saber comparar as cidades se estão bem, não estão, né? E a própria população poder cobrar, poder saber aonde a cidade precisa melhorar, porque você, com os índices, você sabe, olha, por exemplo, a água está bem, o nosso problema está a qualidade do ar, ou o problema é o uso do solo, e ter foco para resolver, e para cima resolver aquilo que precisa. Importante ressaltar que é um ranking que a gente vai sempre falando, né? Faz anos que a gente fala sobre isso, né? O próprio Romildo. Sim. Mas para chamar atenção mesmo para essas políticas públicas, que às vezes não é só do município, como você falou, né? Gestão da água, por exemplo, na maioria das cidades da região, tirando Mogi, é tudo Sabesp. Né? Então não conta só com o município. E tem a influência do município de cima sobre o município para baixo, porque se o rio está poluído em cima, chega uma água de pior qualidade, chega a contaminação ambiental. Então a relação entre os municípios é fundamental também para impactar a avaliação desses índices. E nem vou chegar nos resíduos sólidos, né? Que é um outro problemaço. Nem vou falar do lixo, que a gente fala de lixo há quantos anos, Romildo? Desde a época da Queiroz Galvão. Já se vão... Uns 20 anos? Uns 15 para 20 anos, né? Aí, né? Época... o governo do Junge, né? Uns 20 anos aí dessa história do lixo, né? Até hoje nada, né? Até hoje... Falamos em compostagem, usina verde, queimar lixo... Tinha PPP que não aconteceu. PPP da Sabesp. Depois PPP da Sabesp que não aconteceu. A PPP que teve audiência pública em 2019, né? E também não aconteceu. Então não sei qual vai ser o futuro da questão do lixo de Mogi, né? Então é um assunto extremamente complicado e que tivemos aí o Recicla Mogi, que foi um avanço, a questão da política de reciclagem, construção de usina de triagem. Tem avanços, mas ainda tem muita coisa para fazer. E a gente não sabe o que vai acontecer. E é uma diretiva importantíssima aí no município Verde e Azul. Pesa e pesa muito, precisa pesar mesmo. E é uma área que a gente vai ter aí ainda muita história para contar, muita luta a vencer aí. E vamos para as polêmicas, né? Vamos lá. Vamos para os assuntos polêmicos. No sábado, o Romildo mandou para mim, várias pessoas mandaram para mim, um meme que fizeram da minha entrevista com o prefeito Caio Cunha, né? Todo mundo me mandou, eu recebi de um monte de gente. E quem que montou aquilo, Romildo? Eu recebi do Marcelo Maquininha, que fez, a que eu vi, né? Né? Tem vários memes aí rodando, né? O que eles me falaram que tinha gente que fez versão em que entendia que o Caio, o prefeito Caio, né, deu prioridade
na perspectiva dele, e esse outro que eu recebi, que você que saiu de heroína aí. Gente, não existe herói, heroína, vilão, nada disso. Eu fiz uma entrevista com o prefeito Caio Cunha e em determinado momento ele falou, eu queria que ele falasse que era o secretário de Educação, né, em primeira mão, já que o Rodrigo Achiuchi, o prefeito de Suzano, tinha vindo aqui na semana passada e tinha falado em primeira mão o cronograma de volta às aulas. Né? Ele falou, olha, eu trouxe em primeira mão para você. E eu falei, prefeito, conta para mim quem vai ser o secretário de Educação, né? Meu papel é perguntar, claro, eu sou jornalista, claro, né? E aí ele falou para eu assistir a live dele às 19 horas, né? Que foi às 20, inclusive. Que foi às 20? Me disseram que eu não atrasou. Eu não cobri a live, quem cobriu foi o Eduardo Cardoso, nosso jornalista, mesmo porque eu justifiquei, gente, eu acordo 4 horas da manhã. Né? Numa sexta-feira, 19 ou 20 horas, eu já trabalhei quantas horas? Sim. Né? Então, aí claro que eu pedi para um repórter cobrir, e tanto é que a gente está com material aqui, mas eu não assisti a live. Mas aí eu falei, nossa, prefeito, não tenho nada para fazer, né? Sexta-feira à noite, né? Não tenho mais nada para fazer, né? Uma sexta-feira à noite eu vou parar para ver. Mas eu não falei por queimar o prefeito, e eu tenho certeza que ele também não fez por mal, né? De falar para mim. Mas, com todo o respeito que a gente tem às lives do prefeito Caio Cunha, nem todo mundo tem rede social, nem todo mundo tem internet, né? Então a gente precisa também entender que uma parte ouve rádio, uma parte vê rede social, outra parte lê jornal, vê televisão, né? E para a gente poder chegar à informação, não é isso, Romildo? Sem dúvida. A impressão que dá é que o prefeito quer seguir o estilo do presidente Bolsonaro, né? De transformar as suas lives no canal oficial, no seu diário oficial, né? De comunicação. E por isso a valorização que ele fez da própria live, porque ele quer transformá-la no seu canal oficial de comunicação com a população, né? E que é bastante questionável, porque você mesma colocou, quer dizer, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Como os vereadores corretamente questionaram, o início da vacinação em Mogi foi muito complicada. Meu pai ficou na fila 5 horas para poder ser vacinado a primeira dose. Tumultuado, né? Depois a prefeitura melhorou, não sei porquê, porque da outra vez, enfim, aí melhorou, fez um programa, o Clique Vacina, sim, certo? Sim. Melhorou, fez um agendamento, certo? Melhorou muito. E funcionou perfeitamente. Muito. Né? Mesmo porque quem não tem acesso à internet liga no 60. Então, foi um ponto que os vereadores bateram. Lá no começo. E com razão também. No começo, né? Não só confuso, como nem todo mundo tem acesso à internet. Né? Para nós, a internet hoje faz parte da nossa vida. Mas não é uma realidade. A gente tem até dificuldade quando fica sem acesso à internet e fica perdido, né? Mas muita gente não tem acesso à internet e as políticas públicas têm que ser inclusivas, tem que ser para todo mundo, né? Isso foi uma crítica que os vereadores fizeram e corretamente, de que apesar do Clique Saúde ser uma iniciativa correta e que funcionou, precisava ter uma alternativa para quem não tem internet, não tem acesso à internet. Que é o 60. Que é 160, que é ligar e falar não e agendar. Preciso agendar no 60. E aí o atendente agenda no site para a pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Inclusive foi um assunto que eu até tratei com o prefeito Caio Cunha na sexta-feira aqui durante a entrevista dele, que uma das lives que ele fez com o doutor Henrique Naufel, quando era secretário de saúde, que agora faz uma semana, né, dia 12 de abril ele foi exonerado, em que ele não avisou os vereadores que Mogi estava entrando num colapso, um possível colapso de saúde. E os vereadores realmente falaram, olha, precisa melhorar o diálogo. Uhum. Aí, na sexta-feira em seguida, o Farofa veio aqui, o vereador Farofa falou que melhorou bastante a comunicação entre o prefeito e os vereadores. Na verdade, eu penso que é um ajuste também, né, de começo de mandato. Né? Isso é absolutamente natural, né? O prefeito precisa aprender a ser prefeito, né? Porque ele era vereador. Era vereador e é natural, nunca foi prefeito. Então isso não dá para criticar, porque tem um tempo de aprendizado, de adaptação. No meio de uma pandemia, né, Romildo? No meio de uma pandemia. E qualquer cargo que você vai exercer, Marilei, demora uns 100 dias, esses 3 meses aí, adequação. São naturais, né? Eu brinco que você demora para saber onde é o café, onde é o banheiro. Quer dizer, você não conhece nem o prédio, você não sabe quem é quem. Então tem um tempo. Muda toda a estrutura de secretários, né, coordenadores, diretores. E no caso, prefeitura e Câmara, é muito diferente a dinâmica de trabalho. Né? É completamente diferente. Você tem um outro mundo para conhecer, né?
e regras diferentes, porque você tem cada área tem a sua legislação, tem as suas normas, tem o seu jeito de ser, e você, por mais que queira mudar, não pode. Você tem que seguir a lei, você tem que seguir as regras, você tem que fazer mudanças dentro do que se pode. Há uma definição muito clássica que diz o seguinte: o governo só faz aquilo que ele pode. Iniciativa privada só pode fazer tudo que não é proibido, né? Na iniciativa privada, o que a lei não proíbe, você pode fazer. Você pode inventar, você pode criar, você pode fazer inovação que você quiser. Com dinheiro público, não. Mas em governo, você só faz aquilo que a lei fala. Olha, isso aqui é atribuição sua, né? No outro, não. O que não é proibido, você pode inventar à vontade. Então, o que você pode em governo tem regra. Está ali. Então, você pode criar dentro daquele limite que a própria sociedade estabeleceu, que é o seu poder de vereador, de prefeito, de governador, ou até de presidente também tem limite, né? Tudo tem limite, tudo está previsto na lei, o que pode, o que não pode, o que pode ser feito. O que está fora dali você não pode fazer, né? Você só pode fazer o que está ali dentro da regra, que é a sua atribuição como governante, é o poder que a sociedade te deu. E aí, eu ouvi de tudo, né? Você pegou leve com o prefeito, você pegou pesado com o prefeito. Gente, eu tô aqui para entrevistar as pessoas. Faziam 2 meses que eu não falava com o prefeito, ele só tinha vindo aqui no primeiro mês, ele tinha vindo acho que dia 2/2, se eu não me engano, e depois veio, depois de muito tempo, e tinham muitos assuntos para tratar, mesmo porque nós estamos no meio de uma pandemia e que o secretário de saúde foi exonerado, ficou uma comissão montada ali, estruturada, com o Ministério Público fazendo uma investigação de fura-fila dentro da Secretaria de Saúde. Então, são vários pontos, fora a educação. Que estava sem secretário, né? E estava todo mundo querendo questionar o cronograma de volta às aulas. Ora, essa exoneração do Dr. Henrique já que nós estamos falando de Mogi hoje, eu penso que é incompreensível, assim, é uma atitude... O Ministério Público mandou, né? Não manda, ele não manda, ele pede, expõe a sua opinião, e se você não fizer, ele vai te processar, mas ele não manda. Ele tem todo o direito legal de processar, certo? E cabe ao judiciário dizer quem está certo. Mas o prefeito Caio Cunha não certo? quis correr esse Porque risco. o Ministério Público tem poder, tem que ser respeitado, mas ele não foi eleito. E ele tem que ele faz sua recomendação. Recomendação. Certo? Ele recomenda. Não é pedir, é recomendar. Ele recomenda, olha, eu estou vendo indícios de ilegalidade e recomendo que você faça isso. Se você não fizer, eu vou te processar. E processar faz parte do jogo, certo? Agora, exonerar o secretário que é médico, que está na linha de frente, no hospital municipal, que é centro de referência de Covid, porque ele tomou a vacina e ele tem mais de 60 anos, eu não consigo entender que nem a recomendação e nem consigo entender a atitude. Aí vamos para a parte 1, vamos para a parte 2. Segundo as informações que eu tenho, e uma parte do que o prefeito Caio Cunha falou para mim na sexta-feira, o secretário teria liberado a equipe de administração para tomar vacina. Então, Marilene, isso está sendo investigado, então, tá, mas gente? Isso em todos os lugares se falou isso. Porque, veja, fura-fila não seria só o secretário. Veja, não é fura-fila, acho que a palavra está errada. É o que o Ministério Público está investigando. Tudo bem, mas o que tem acontecido? Veja, não é só o médico que está exposto. E a saúde não é feita só pelo médico. Não, claro que não. A saúde é feita pela enfermeira, é feito pelo faxineiro, pelo atendente, é feita por todos os profissionais que trabalham na saúde, né? Então, chamar isso de fura-fila, eu considero um equívoco, um erro. Porque o médico tem que ser vacinado? Claro que sim, mas a enfermeira que está atendendo não está sob risco? Mas a equipe administrativa teria tomado a vacina também, segundo o Ministério Público está investigando. Então, em muitos lugares se recomendou que fizesse isso. Em muitos lugares teve recomendação de que todo mundo que trabalha no hospital fosse vacinado. Do mesmo modo da escola. Os professores têm que ser vacinados urgentemente. Já estão sendo. Certo? Mas os profissionais da saúde, da educação, também tem que ser. Vacinado. Como é que a merendeira vai poder ir para a escola fazer merenda para a criança se ela não está vacinada?
O atendente O escolar, atendente né? escolar, o auxiliar administrativo da escola. E a escola não funciona sem o assistente escolar, não funciona sem a merendeira, não funciona sem a faxineira. Né? O problema nosso está lá atrás, que não foi comprado vacina quando tinha que ter comprado. Certo? Lá em agosto do ano passado, que não comprou vacina, os 70 milhões de vacinas que podia ter sido comprado da Pfizer não comprou. Se tivesse aqueles 70 milhões, mais os 20 e tantos milhões que o Butantan fez, metade do Brasil estava vacinado já. Na sua análise, o prefeito Não, tinha que ter enfrentado o enfrentado Ministério Público. e o Ministério Público quer processar, absolutamente fique à vontade. Eu enfrentaria no judiciário a defesa do doutor Henrique. Eu enfrentaria, se fosse o prefeito, com todo respeito ao Ministério Público, que tem seu ponto de vista e está lá para isso, certo? Para avaliar, eu teria bancado e brigado pelo doutor Henrique e sua equipe no judiciário e ia para as consequências. E vários diretores saíram também da Claro, estrutura da saúde, né? Claro. Agora tem uma comissão que foi formada por alguns secretários, inclusive a secretária adjunta do doutor Henrique Andréia, para poder estruturar a saúde. Segundo o prefeito Caio Cunha falou na sexta-feira para mim aqui na rádio, essa semana, no máximo a semana que vem, tem um novo secretário de saúde da cidade. Ele estaria com 3 nomes aí, levantando para ver qual seria o melhor secretário para a saúde. Não, espero que venha alguém tão competente quanto o doutor Henrique, que eu sou testemunha da competência dele. Você trabalhou com Trabalhei ele? com ele no período que ele foi secretário do prefeito Marcos Melo. A seriedade, eu me lembro assim, quando estourou a crise, na segunda-feira, assim, teve uma matéria de domingo no Globo News que todo mundo assistiu, porque estava todo mundo se perguntando o que é isso, né? Qual é a gravidade? E nós amanhecemos segunda-feira com um ex-aluno do Dr. Henrique, amigo Jean Gorenstein, que deu, além do Dr. Henrique conhecer, trouxe o Dr. Jean, que presencialmente deu todo o panorama do que era, o que nós íamos enfrentar, qual era o tamanho da infectologista do Emílio Ribas, nos deu todo o panorama do que a gente ia enfrentar com a pandemia. Né? O cara é tão bom que virou secretário estadual. Tão bom que virou secretário estadual de saúde. Tô dando assim, qual é o padrão, qual é o do Henrique Naufel. Né? Não só competente, como sabe o que precisa ser feito, como conhece as pessoas que sabem até mais que ele. Né? Claro, o doutor já foi aluno dele, mas hoje é um médico formado, já reconhecido, a ponto de virar ser convidado para ser o secretário de Estado nesta crise. Então, este é o nível do doutor Henrique e da sua equipe. Doutor Henrique Naufel é tão profissional que ele, em detrimento, eu conheço ele há muitos anos, gente, ele é médico das minhas filhas. Ele é tão profissional, ele é tão assim, equilibrado, que ele nem respondeu os meus questionamentos no WhatsApp. Sobre a demissão? Sobre a demissão dele. Sim, aí não cabe a ele, né? Não, mas ele não quis polemizar. Não, ele tá certo. Ele não falou nada. Eu perguntei, você quer falar? Você quer dar uma entrevista? Você quer se posicionar? Ele nem respondeu os meus... E ele você vê como ele é profissional. Não, ele é profissional. Ele não quis polemizar. Não, porque veja, quem tem o poder de nomear tem o poder de exonerar. Sim, certo? sim. E não o cabe... secretário é um funcionário, sim, entre aspas, de confiança do prefeito. Se o prefeito faz o que quer, tira sim, ou põe ele. E não cabe a quem exerce o cargo de secretário discutir a sua demissão. Não. Certo? Você foi secretário quantos anos? Sim, 20 anos. Então, 20 anos não, 16 anos. Então, mas foi secretário até de Estado. Sim. Né? Que o governador é que escolhe. Exato. Né? Fui escolhido por 2. Então. Né? Pelo Alckmin e pelo Márcio França. Então, mas assim, não cabe de fato, se o doutor Henrique tivesse feito qualquer manifestação, eu o criticaria. Mas ele não quis mas ele está certíssimo. Certo? Não cabe a ele discutir isso. O prefeito tomou a decisão de indicá-lo, de mantê-lo, e a decisão de exonerá-lo. Quem vai ter que responder isso é o próprio prefeito num futuro. Certo? Depende, o futuro da história, eu quero dizer. Tá. Né? Vamos voltar para a educação. Então, na sexta-feira à noite teve o anúncio do novo secretário de Educação, que também eu não acompanhei a live, mas o meu repórter Eduardo Cardoso acompanhou. E no sábado me mandaram 200 mensagens no WhatsApp para falar: Marilei, ele trouxe uma pessoa de São Caetano, do ABC.
para trazer para Mogi? Por que então não deixou o Caio Calegari, que já estava como adjunto, trouxe uma pessoa de fora? Eu acredito, pelo que o prefeito me falou na sexta-feira, o prefeito Caio Cunha, é que ele quer mudanças realmente na educação e quer trazer novos olhares para a educação. Foi o que ele disse para mim na sexta-feira. Mas vamos ouvir que durante a live da Prefeitura de Mogi, André Stabile, especialista em gestão de cidades, foi apresentado como novo secretário de Educação de Mogi. Então, André Stabile é membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular, foi secretário de Educação em São Caetano do Sul, aqui no ABC. Ele tem 51 anos, assumiu a secretaria, ele assume hoje, na verdade, dia 19 de abril, segunda-feira, e a coprefeita Priscila Yamagami apresentou André Stabile como novo secretário municipal de Educação de Mogi. Vamos acompanhar. Caio, agora a gente compondo, né, todo esse time, mas que tem mais lá na ponta da rede, um monte de gente bacana, enfim, toda a nossa rede de educação, né, composta por todos os profissionais de educação que atuam nessa rede grandiosa em todos os sentidos, os professores e todos os gestores. A gente entendeu também que para compor o nosso timaço, eu queria falar um pouquinho do currículo dele, né, ele é especialista em gestão de cidades, ele é um dos articuladores da nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que traz aí todos os componentes, né, da formação dos alunos, né, idade aí escolar, e é um articulador do bem, né? A gente brincou na live, é um articulador do bem, que tem uma rede incrível, uma experiência incrível e que vem somar muito aí com essa constelação que está aqui comigo. Então, queria chamar, né, mais um líder aí, nosso líder agora da Secretaria de Educação, o André Stabile, que foi secretário de Educação lá de São Caetano. André, bem-vindo. O novo secretário, ele apresentou a sua meta à frente da educação de Mogi. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui essa noite para, apesar das dificuldades, celebrarmos uma resposta que a Prefeitura corajosamente decidiu apresentar à pandemia. É um desafio bastante complexo, prefeito e coprefeita, mas a cidade de Mogi vai fazer história. Nós vamos dar uma resposta que nenhum município ainda foi capaz de entregar e certamente nessa perspectiva nós não vamos deixar nenhuma criança para trás, nenhuma criança de fora. Toda a cidade de Mogi das Cruzes deverá se empenhar e ajudar a estas crianças para regressarem às escolas e também para a gente poder garantir o direito de aprender. Então, estou aqui para plenamente servir a cidade, com essa consciência do serviço, e nós vamos nos dedicar ao máximo de corpo e alma para que a cidade de Mogi faça história. Nós vamos propor à cidade toda que celebre um pacto municipal pela educação e que, sob essa liderança, os meninos de Mogi tenham essa proteção, essa rede de proteção social e também possam, no tempo seguro, no tempo que preserve a vida dos professores e dos funcionários, irmos gradualmente retomando, à medida do que for possível, a educação que nós tanto almejamos. Queria agradecer o convite, prefeito, e pode contar integralmente com a nossa dedicação. Obrigado. E o prefeito Caio Cunha agradeceu a chegada do secretário André Stabile. Eu não poderia falar o quanto que isso aqui é simbólico. A gente fala muito de mudança, mas a mudança de fato que ocorre segura é respeitando tudo aquilo que foi construído. E a gente, graças a Deus, tem ótimos profissionais na rede municipal. A Andréia e a Márcia estão representando aqui. Queria mandar um beijo, eu tenho certeza que está assistindo hoje aqui a gente, tanto o professor Rodolfo como a professora Maria Geni, que tem puxado a minha orelha, que tem insistido, né, pela educação e que, graças a Deus, ela aceitou junto com a gente o desafio de mostrar o que foi feito e de acreditar nessa inovação que esse grupo aqui representa e que junto vai construir aqui em Mogi das Cruzes. Meninos e meninas, obrigado pela confiança, dias melhores estão por vir, a gente vai vencer essa batalha, não só da Covid, mas de colocar a educação de Mogi em um patamar muito acima e vai ser referência. Romildo Campelo, articulador do bem, segundo a Priscila Yamagami, a coprefeita, vice-prefeita.
Pacto Municipal da Educação, mudança e inovação. Para isso que o André Stabile chegou, segundo o prefeito. Olha, Marilê, a gente espera que isso tudo aconteça, né? Pelo bem da cidade que a gente mora, que a gente ama, né? Me causa estranheza todos os quadros de direção da educação de Mogi serem de fora. Né? Caio Calegari, que é o vice, né? Que é o adjunto, adjunto, né? Vice não, adjunto. O secretário novo, André Stabile, e tem um outro Ele trouxe um outro nome, né? Henrique Porto, se não me engano. É isso mesmo, professor Porto. É. José Henrique Porto, que passa a compor o quadro da Secretaria Municipal de Educação. Eu confesso que eu imaginava que o secretário Calegari, por já estar desde o início do governo, como adjunto, ter exercido o mandato, esses últimos 30, 40 dias como secretário, e eu desde março, né, quando a Rosine Tonetti saiu. E eu ouvi boas referências a ele, dentro da secretaria, pessoas falando muito bem dele, da competência dele, Caio Calegari. Eu imaginava que colocaria achei que ele fosse ficar também. Ele como titular e colocaria alguma pessoa da rede como adjunta, né? Algum profissional da rede, uma supervisora, uma diretora, alguém que conhecesse a rede, que é uma estrutura enorme e complexa, né? Seria esse o desenho, né? Mas me surpreendeu, acho que a todos, né? Talvez por isso o prefeito não quis falar aqui na rádio para criar esse clima. Agora, a expectativa é muito. Temos que observar, né? Porque o novo secretário André Stabile, até onde me chegaram as informações, tem por formação formado em Direito e é concursado no Estado como oficial de Justiça, né? Então vamos ver como que vai ser a performance dele na educação de Mogi, né? Tendo que Mogi é uma cidade enorme, complexa, uma rede enorme, praticamente, se não metade dos funcionários da prefeitura, se não quase a metade, é o quadro da educação, né? Equipamentos muito importantes que precisam ser bem usados, bem utilizados. O tempo integral, né? Escolas em tempo integral. Que a gente não sabe nem como vai ficar, porque não tem cronograma pronto ainda. Essa questão da pandemia, que é um complicador enorme, né? Mas com muita apreensão, né? Eu não sei o que a outra pessoa vai fazer, esse professor Porto, não sei qual é o papel dele. Eu só vi que ele participou de uma live essa semana passada como especialista em inovação em processos de educação. Não sei o que é isso, né? Não sei que inovação é essa, tal. E esse sentimento de mudança que é vago, né? E vamos ver, muda para onde, né? Muda para que lado, né? Tivemos grandes momentos da educação em Mogi, né? Então há uma base de pessoas muito, muito competentes na educação de Mogi, né? Tivemos Congresso Internacional de Educação, tivemos momentos extraordinários da educação, né? Mas você viu que ele citou a Maria Geni Borges Ávila Orli, né? Sim. A secretária do Junge, do Bertaioli, né? Secretária de Educação muito respeitada, que foi uma das mentoras, uma guru dele da educação, né? Durante a campanha do Caio Cunha. E o marido Rodolfo, né? Que são especialistas no assunto. Maria Geni competentíssima, não quis ficar na rede, já está aposentada, já cumpriu o seu papel. A própria Maria Aparecida Servan, a Servan já foi convidada também para voltar, ela não quis voltar, ela está aposentada, né? Falou que já cumpriu também o papel dela. Para as duas, eu já conversei com as duas, eu tenho esse acesso, né? Porque eu conheço há muitos anos. Mas a Maria, ele falou que a Maria Geni anda puxando a orelha dele, falou na live. Veja, a professora Maria Geni é uma das poucas unanimidades inteligentes. Porque aquela frase do Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Mas a professora Maria Geni, é uma das poucas exceções a esta frase em que toda unanimidade é inteligente. A professora Maria Geni é uma referência para todos que conhecemos Mogi, todo mundo que conhece a educação, transformou a educação de Mogi. Junto com a Servan, deu cara, corpo, arrega o compasso, definiu como fazer, o que fazer, deu norte. Começou com ela o período integral também.
com o ela, Bertaioli. com o Bertaioli. Eu estava lá, me lembro do desespero dela, do Bertaioli, Nossa! com aquele jeito Fino, extremamente você. ativo do Bertaioli. Falou: eu quero período integral. Não dá para o ano que vem, não, quero eu este quero ano. agora, Quero né? agora. Eu me lembro do Aquele desespero. jeito Bertaioli de administrar, É. né? E quem faz acontecer, né? Mas ele deixou ela louca, né? Eu me lembro disso, ele deixou a Eu louca, lembro. eu também. Ele anunciou na rádio, o período integral, ela ficou assim, como assim esse ano, né? É. Porque era pro ano seguinte, É, lembra? como se trabalha na educação, com planejamento, com Sim, prazo. mas ele sabia que Mogi podia. E que tinha que fazer, porque se não Agora. começasse naquele momento, não teria não deslancharia em 4 anos. É. Né? E E precisava, conseguiu, né? E conseguiu e fez o correto. Né? Então, a professora Maria Geni, e claramente, com a saída do Juliano do papel de vice, do cargo de vice do Marcos Melo, Juliano Abbe, ela se desvinculou e optou pelo Caio Cunha, o que é absolutamente democrático, Ela legítimo. fez campanha pro Caio Sim, Cunha, né? não tem nada, tá certo, não tem nada de... Tanto é que a gente achou que ela ia ser secretária de educação de novo. Sim. Ela não quis. O que também eu entendo que ela tá certa, porque é um esforço... Ela tá lá só pra puxar a orelha, segundo... Não, Direcionar, eu falo. né? para ser um... Puxar a orelha no fazer bom parte sentido, de um, tá, gente? de Não vou fazer meme falando que estão puxando a orelha do prefeito. Não é pra fazer meme, tá bom? Só tô fazendo um comentário. de um bom e correto conselho aí, né? Como no Brasil a gente não tem essa tradição, mas você vê nos Estados Unidos os ex-presidentes fazem parte de um Isso mesmo. conselho da República, né? Isso Que é uma experiência ter vivido. Ela foi 12 anos secretária de Educação. Foi. Né? Então é uma experiência única, né? Então conhece como sair de uma ideia para uma realização. A distância entre ter a ideia e fazer é enorme. Isso né? mesmo. E é uma corrida de obstáculo, você conseguir fazer acontecer. Né? Agora, só nos cabe aguardar. Certo? Eu vou falar, e vou dar a minha opinião. O prefeito foi ousado em colocar uma pessoa de fora. 3 pessoas de fora. Uma pessoa de fora com o Caio Calegari e trouxe mais uma com ele. Então são 3 pessoas na liderança da educação de Mogi. Fala em mudança e inovação. E a gente vai aguardar. Não, tem que aguardar, né? veja. Que mudança e inovação é essa, né, Romildo? Cabe a nós que não for que eu estava com o Marcos Melo, então o Caio Cunha ganhou, cabe no meu papel de quem não ganhou a eleição, Cidadão agora. de cidadão, observar, aplaudir o que tiver correto e criticar o que tiver errado, certo? Esse é o papel da democracia. Isso. O que tiver correto, como a gente falou aqui da vacina, da agendamento de vacinação, foi correto. Começou errado, depois acertou e foi perfeito. O que tiver certo, nós vamos dizer que está certo e vamos reconhecer que está certo. O que tiver errado é nossa obrigação também dizer onde está errado e o que faria correto, né? Porque agora tem que dar o crédito de confiança e o tempo para essa equipe dizer a que veio, né? Exatamente. Qual é realmente o pensamento de educação que esse novo secretário traz? Qual é a mudança? Que rumo que vai ter a mudança? E se essa mudança é boa ou ruim? Porque mudar pode ser bom e pode ser ruim, né? Então vamos aguardar, tem que dar o tempo correto. Vamos acompanhar bem de pertinho. Bem de pertinho. Me causa estranheza o perfil, mas né, isso não quer dizer nada. Né? Isso, a princípio, o fato de ser advogado, oficial de justiça, não quer dizer nada por si só. Tem uma história de militância e educação em São Caetano do Sul. Vamos entender o prefeito e a vice-prefeita que isso o qualifica para o cargo de secretária de Mogi, né? Obviamente que eles conhecem muito mais do que eu só conheço as poucas informações que me chegaram no final de semana. E agora é aguardar, né? Dar o prazo aí para a gente sentir qual é que música que toca, como vai ser essa condução dessa grande orquestra que é a educação de Mogi. Lembrando que tem um alto índice de desenvolvimento da educação, o IDEB de Mogi é alto, a educação de Mogi é uma referência. É uma referência, sem dúvida nenhuma. Lembrando que a gente tem que melhorar cada vez mais. Teve problemas... Porque eu falo que a gente tem um patamar alto aqui da educação. Tem. Tem que melhorar? Claro que tem, como tudo tem que melhorar. Tudo, né? Como disse sempre os grandes administradores, administrar uma cidade não é uma obra pronta. Todo dia tem obra para fazer. Em todos os lugares, né, Romildo? Sem dúvida. Eu faço minhas ressalvas à gestão passada mas o conjunto da obra,
os funcionários e funcionárias concursadas da educação, a Fantástico. estrutura da educação de Mogi é extraordinária. Né? É isso mesmo. E de fato tem um potencial para fazer muito. Né? Quero agradecer a todas as manifestações aqui no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem já mais de 50 comentários. Eu quero mandar um bom dia especial para o vereador José Luiz Furtado. Marilei foi muito bem na entrevista com o prefeito. Quem ocupa cargo público precisa saber lidar com o contraditório, com questionamentos e críticas. E eu penso exatamente assim, como a história de onde você cortou o cabelo, prefeito, que virou um problema na vida da gente. Semana retrasada, os barbeiros, os cabeleireiros ficaram loucos da vida porque o prefeito tinha cortado o cabelo. Claro. Né, numa pandemia e tal. E ele explicou aqui o que aconteceu, né? E agora a cobrança, tirando o cabeleireiro, né? Porque agora, graças a Deus, estamos na fase de transição desde ontem, que agora eles inventam umas fases diferentes, né? Agora está na fase rosa, né? Rosa. Porque ela não é nem vermelha nem laranja. É laranja, né? Com vermelho, É. ficou rosa, né? Com todo respeito ao rosa, Mas ao necessário, azul, necessário. Totalmente, pra gente se readequar. Tô brincando, mas era necessário. Não dava para ir direto. Exatamente. Não dava. Nesse momento, o que a gente precisa é respeitar todos os protocolos para voltarmos a, principalmente, né, os comerciantes que precisam voltar à vida. Né? E urgentemente, né? Porque não está dando mais. Não. A gente já falou sobre isso na sexta-feira aqui. E precisamos também cobrar do prefeito e do novo secretário André Stabile, né, que eu vou ter a honra de conhecer, se tudo correr bem, né, nos próximos dias, um cronograma de volta às aulas. Né? Não é, Romildo? Sim, que o prefeito prometeu aqui, Prometeu. já está pronto, que o secretário adjunto vai anunciar. Ele vai apresentar. Isso, com né? mais detalhes e tal. Então a gente vai cobrar essa semana essa... Aliás, estão me perguntando, dia 21 é feriado ou não é? É feriado. Porque Em foi São Paulo não né? sei, porque foi adiantado, né? Então, boa pergunta. Então, agora já não sei. Parece simples. Não, parece? já não é mais. Não, pergunta simples. Como dia dizia, 21 de abril é dia de Tiradentes. Como diz Pedro Malan. Feriado nacional. O Pedro Malan tem uma Só frase... que esse feriado já foi em São Paulo, aqui não. Não é engraçado? Pedro... Por via das dúvidas eu vou trabalhar quarta-feira e tá tudo certo. Pedro Malan tem uma frase genial que diz: no Brasil é tão complicado que até o passado é incerto. O passado tá incerto. Né? Então, porque assim, a pessoa nem o passado Não, as pessoas perguntam tudo pra mim, né? Do direct, no inbox. Marilei, quarta-feira é feriado ou não é? Eu falei, depende de onde você tá. Olha que coisa mais impressionante esse país. Onde você tá, pra onde você vai, né? Você tá em São Paulo, capital? Já foi o feriado, né? Foi. Adiantou. Aqui na região, não. Certo? Certo. Fez Olha que coisa mais louca. Olha, só por Deus, gente. Ó, eu quero mandar um bom dia especial para todo mundo. Nossa, tem gente falando bem, gente falando mal em relação a... Ó, o Marcelo Oliveira Lima, que está nas escolas abertas, né? Que é o doutor Marcelo, veterinário, que veio aqui conversar com a gente, fez uma cobrança ao prefeito Caio Cunha em relação ao cronograma. Professor Porto é conhecidíssimo no meio escolar, pois é um excelente professor de história. Presta assistência na educação privada, deve estar no ensino público por mérito no presente momento, segundo ele, tá? Que bom, doutor Marcelo, que vocês já conhecem. Eu vou dizer que eu não conheço. Eu também não. Eu só conheço do Google, que eu dei uma gugada dos nomes, né? Conhece o Gugada? Eu pus lá no Google para saber quem era. Só viu a referência, tá? E ele fala assim, pacto da educação só tem sentido se as escolas estiverem abertas. Escolas são seguras, trabalhos científicos e inúmeros protocolos pelo mundo comprovam a segurança escolar, precisam ser a primeira a abrir e a última a fechar. A educação precisa, ele fala aqui, a educação precisa de um norte, precisa atender os mais vulneráveis, né? Falando sobre esse momento das escolas serem abertas. E a gente vai, com certeza, cobrar essa semana o cronograma de volta às aulas. Tá ok, Romildo? Edson Santos, vereador Edson Santos, bom dia para você também. Bom dia. Jair Pedrosa, fala do Dia da Terra, dia 22 de abril e da Conferência do Meio Ambiente. Só lembrando que amanhã é o aniversário do grande ambientalista... José Arraes. José Arraes, 80 anos. É o Roberto Carlos e o José Arraes. Parabéns, Arraes. Já tô dando parabéns. E a Nana Caymmi, são os três. E o Nana Caymmi, os três maravilhosos. Tudo no mesmo dia. Um beijo, Arraes. Tô com saudade dele, faz tempo que eu não infernizo a vida dele. Tem que aproveitar o gancho do Jair aí para dar parabéns pro Arraes, 80 anos. Beijo. Um abraço. Beijo. Adoro o Arraes. Eu já infernizei Marcelo, muito, abraço. hein? Beijo não. Na época do
do aterro sanitário do Taboão. O velho do Rio não é fácil, não. O velho do Rio, do aterro sanitário. Gente, ele vinha aqui direto, lembra? E xingava e ficava bravo. Olha, tem tanta história com esse Arraes. Um beijo, Arraes. Estou com saudade dele. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Hoje nós saímos um pouco da pauta, gente, porque tem que falar o que tá rolando, né? O que tá pegando, né? E aí também ele falou mal do Pablo Monteiro aqui, durante a entrevista, e aquilo virou meme também, aí mandaram pra mim, o Pablo mandou resposta, e ficou aquele vucu-vucu. E ó, gente, eu falo o seguinte, a gente tem que falar o que tá rolando, certo? Tá Romildo? certo. Não, e já passaram 100 E não dias. não já tem agora- pré-pauta. As pessoas ficaram assim, essas perguntas já estavam... Não, só estava marcado que eu tinha que falar de saúde e educação. Não tem pré-pauta aqui. A gente fala o que as pessoas querem ouvir. Sim. Só que eu não tinha como responder 150, 180 perguntas Claro. no ao vivo. Não tinha Claro, como. claro. Obrigado, Romildo. Obrigado, Marilei. Até a próxima. Até já, gente. Não saia daí. Bom dia.